Salmo 20. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Neste Salmo 20, o Davi, ele fala de uma certeza que ele tem. Deus responde às nossas orações. Ele começa o Salmo falando assim, ele termina o Salmo dizendo que Deus responde às nossas orações. De onde vem esta convicção de Davi? Vem da experiência que ele tem. Sim, porque quando nós temos uma vida de oração, nós passamos a ter experiências, respostas de Deus. Então ele começa, ele não tem dúvida alguma, Deus responde a oração. Ele começa assim e ele termina, Deus responde a oração. Outra coisa que ele repete por 2 vezes neste curto salmo é o nome do Senhor. Deus escolheu se apresentar através do seu nome. Se você fosse me conhecer pela primeira vez, eu também diria primeiro, não a minha história, mas o meu nome. Através do meu nome, você saberia algumas coisas a meu respeito. Através do meu sobrenome, você saberia que eu vim de uma família italiana. Você chegaria a essa conclusão por causa do meu sobrenome. E depois, outras coisas você descobriria através do meu nome. Deus, ele escolheu se revelar antes dele falar dos nomes redentivos. Eu já vou falar dos nomes redentivos, ele se apresentou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus que é o Deus Criador. Ele já tinha se apresentado como Senhor, Adonai. No entanto, ele começa a se apresentar no livro de Êxodo, ele começa a se apresentar já em Gênesis, ele se apresenta como Jeová. Jeová, que significa salvação. Por isso nós falamos nomes redentivos de Deus. Então, nós vemos em Gênesis capítulo 16 que ele se apresentou como Jeová Roi para Agar. Depois, nós vemos que ele se apresentou para Abraão lá no Monte Moriá como Jeová Jirê, o Deus provedor. E assim ele vai se apresentando com os seus nomes redentivos, Jeová Shalom, que ele se apresentou para Gideão, o Senhor que é a nossa paz. E então nós entendemos quem é Cristo para nós. Ele é a nossa paz, ele é o nosso provedor, ele é o nosso restituidor, ele é o Deus, ele é a nossa salvação. Salvação não é só o seu nome ser escrito no livro da vida, isso é fantástico. Sim, isso é salvação, mas salvação é o que eu preciso diariamente enquanto eu estiver viva aqui nessa terra. Eu preciso do meu Deus como Davi precisou. Davi precisou de Jeová Sabaô, Deus da batalha, em todo o tempo na vida dele. Ele precisou de Jeová Jireh, o Deus provedor, o tempo todo na vida dele. Por isso que ele diz, aqueles que conhecem o seu nome, ele fala 2 vezes nesse salmo. Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Por isso o Senhor disse, esse é um homem segundo o meu coração.
E que Deus possa olhar para você e dizer: esta é uma mulher, este é um homem segundo o meu coração, que tem uma vida de intimidade e tem experiências comigo no reino natural e no reino espiritual. Que Deus te abençoe e continuamos na nossa leitura, porque ler a palavra de Deus é nos enriquecermos diariamente. E como diz a própria palavra, que nós vencemos o inimigo com a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos faz mais sábios do que os nossos inimigos, como está escrito no Salmo 119.